Carlos Gabriele Nunes e o Bruno. Muitíssimo obrigado. Ok? O Bruno ele tem a vivência com palestras, ele fala com muita tranquilidade. E... que foi, Bruno? O Bruno vai estar falando conosco e a Gabriele também. Então, vem... Oi? Tá bom? Então, muito obrigado. A gente tem um detalhe com o tempo por causa do atraso. Normalmente a gente vai até 9h20. E aí, 9 horas, a gente abre para perguntas. A gente vai ter que ir às 10h20. Não, é que a gente... errei. A gente vai ter que dar uma enxugada. Mas a gente deixa as perguntas normalmente para o final, porque aí vocês conseguem desenvolver melhor, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. Quem começa? Bom, vamos lá. Bom dia, gente. Tudo bem? Todos vocês aqui já teve contato com autismo? São mães, pais, profissionais? Todo mundo? Alguém nunca ouviu falar sobre autismo? Todo mundo aqui está aqui exatamente para isso, né? Quando a gente recebeu o convite da Neide, e aí ela trouxe esse tema para a gente, quando você fala sobre autismo, todo mundo pergunta, mas ele tem crise? Mas ele é agressivo? E geralmente é. Então, a gente viu a necessidade de trazer esse tema para vocês, porque lidar com a crise, na verdade, depois que a crise começou no autismo, você vai só, né, ali tentar fazer a crise acabar. Então, é muito mais importante você lidar com não acontecer a crise, né? A gente maneja antecedente para que não aconteça a crise. E sempre antes de acontecer uma crise, a criança apresenta sinais. E aí eu acho que é isso que a gente achou importante focar para vocês. Então, a gente veio falar para vocês exatamente isso. Antes da crise, quais são os sinais, quais são os comportamentos e quais são as estratégias que a gente, né, que são adequadas para a gente fazer na área do autismo. Então, primeiro a gente tem que se apresentar, né? Então, é isso. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui. A Neide insistiu e ela conseguiu, né, Neide? Temos um pouco assim de vergonha de falar em público, nunca fizemos isso. Então, talvez fique bem transparente o nosso nervosismo, tá? Vamos lá, meu nome é Gabriele, eu tenho 26 anos, sou graduada em Psicologia pela Universidade Paulista Unip, me formei em 2022. Sou graduanda também em Neuropsicologia, estou tentando a minha transferência para a PUC agora, porque eu faço de forma EAD e tem algumas questões burocráticas que não aceitam mais que seja de forma remota. Eu sou analista do comportamento, me formei o ano passado, tá? Então é recente um pouquinho ainda. Sou orientadora parental. Eu fico com vergonha de falar em público, mas eu sou orientadora parental. Estou sempre com as mães ali, confesso que eu amo, porque as mães trazem demandas mais específicas de situações, problemas em casa. Então, a gente consegue manejar ali entre as outras mães e usar como exemplo. O que mais que eu coloquei aí? Supervisora clínica escolar domiciliar. Atualmente, estou trabalhando mais com supervisão escolar em aplicadoras ABAS, que estão nesse contexto, tá? E eu entrei no Espectro em 2017, logo quando eu iniciei a minha graduação. Recebi proposta de uma clínica para acompanhar o Davizinho, que é o amor da minha vida até hoje, na escola. Confesso que foi um desafio enorme, mas eu tenho um irmão de 11 anos, que também está dentro do Espectro. Então, eu entendi que era uma oportunidade também para poder auxiliar em casa. Então, eu fiquei acho que uns 3 anos nesse ambiente escolar, com 4 crianças, e depois eu ganhei experiência para ir para o domiciliar. Então, eu ficava entre escola e casa. Confesso que foi muito difícil, né? Porque eu não tenho carta até hoje, então eu tinha ônibus para lá e para cá. E depois eu fui para o contexto clínico mesmo. Atualmente, eu tenho só 3 casos clínicos de criança de suporte nível 3, tá? Eu trabalho mais com crianças não verbais do que verbais. Então, alguns exemplos eu vou tentar colocar os dois para contribuir de certa forma, né? Agora você, Brunão. Bom, é isso aí. Eu conheci a Gabi, a gente trabalhou junto no ano passado e a gente teve umas trocas muito boas com as nossas crianças. E aí a gente foi terapeuta. A Gabi é terapeuta ainda do filho da Neide, do Isaac, e eu fui terapeuta do Isaac também. Então, foi assim que a gente
se conheceu. Então, eu também sou graduado em psicologia, né? Então, sou psicólogo também. E eu também comecei a trabalhar na psicologia desde o primeiro ano da faculdade. Eu já comecei como estagiário numa clínica. E eu me encantei pela área. Eu falei assim, gente, o que é isso? Nunca tinha visto falar. E aí, falei, meu, que da hora. Essas crianças precisam de ajuda, vamos ajudar, né? Não só as crianças, mas as famílias também. Então, já faz uns 8 anos aí que eu tô trabalhando na área, desde o primeiro ano da faculdade. E eu me encantei pela área. Eu falo assim, as pessoas perguntam, mas como você escolheu a área do autismo? Eu falo que é o contrário. Eu nem sabia o que era autismo, então eu acho que o autismo me escolheu, né? Essa área que me escolheu, porque eu não sabia o que era e estou aqui até hoje, né? Então, eu estou fazendo pós-graduação em análise do comportamento também, em intervenção ABA e psicopedagogia, porque eu também trabalho em escola. Então, minha primeira experiência na área foi em escola também. E aí já faz 8 anos que eu trabalho em escolas acompanhando crianças com inclusão social na sala de aula, a adaptação pedagógica, enfim, todas as questões que as crianças precisam. E aí, o ano passado, eu pensei me aventurar em coisas novas. Aí eu comecei a trabalhar na clínica, que daí foi onde eu conheci a Gabi. E aí agora eu estou fazendo essa transição para trabalhar só na clínica, sair um pouco da escola, porque as crianças e as famílias precisam também, né? Na escola é um trabalho totalmente diferente, na clínica também a galera precisa, né? Então, estou fazendo essa transição aí. Então, eu terminei a psicopedagogia, né? Então, sou psicólogo, psicopedagogo, e agora estou fazendo a questão da intervenção ABA por conta da clínica, né? A gente sempre, acho que quem trabalha com autismo está sempre se atualizando, né? Tem que estar sempre estudando, né? Porque as coisas mudam, né? Então, a gente vai indo aí. Eu tenho 31 anos. E é isso, eu acho. Se vocês quiserem interagindo com a gente, não tem problema, tá? Se quiserem perguntando, falando. E antes de a gente focar no tema, só para deixar claro, quando a gente fala de comportamento, nós estamos falando de uma análise funcional. Até hoje, tem muitos terapeutas que não sabem fazer essa análise funcional. Então, a gente tentou resumir de uma forma que vocês consigam entender. Porém, se a gente fala de comportamento, análise funcional, que é antecedente, consequência e resposta, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas a gente tentou resumir, mas sem entender a análise, não tem como a gente falar sobre o que vamos falar hoje, tá? Então, antes de falar dos antecedentes, a gente tem que entender a diferença entre birra e crise, para a gente saber qual vai ser a nossa estratégia para conseguir lidar com essa situação. E tem muita gente que não sabe essa diferença, porque tem muitos comportamentos que são parecidos, porém existe diferença sim. Aí o Bruno vai explicar um pouquinho para vocês. Por que é importante a gente falar sobre birra? Vocês sabem qual é a diferença de uma crise e uma birra? Vocês já pararam para pensar nisso? Mas essa criança, sei lá, você vai no shopping, no mercado, quem nunca viu uma criança se jogando no chão e gritando porque a mãe não quis comprar alguma coisa para ela? E aí vocês já chegaram a se perguntar, isso é uma crise ou é uma birra? Né? Vocês já se perguntaram ou não? Vocês sempre acham que é crise? Porque a maioria das pessoas acha que é crise. E a maioria das vezes não é uma crise. Né? Então, eu acho que não tem como a gente falar de crise se a gente não falar de birra, né? Que eu acho que é o principal. Porque a maioria das vezes é birra. Porque o que a maioria das pessoas esquecem de levar em consideração que mas é uma criança autista, mas não sei o quê. Mas não é só uma criança autista, é uma criança. Né? Então, vai ter birra, porque é uma criança. Então, eu já tive muitas mães, muitas famílias, professoras que falam, mas fulaninho de tal está fazendo isso, mas fulaninho de tal está fazendo aquilo. Sim, ele é criança. Mas é porque ele é autista. Não, ele é criança. Mas ele está mordendo. Ele é criança. Né? Então, a gente tem que olhar... Não, a gente não tem que olhar para o autismo da criança, a gente tem que olhar para a criança. O autismo é só uma característica. Né? Então... birra é uma particularidade de toda criança faz birra. Então, a gente achou importante trazer para vocês essa questão da birra, né? Como identificar uma birra, porque isso não é do autismo, é da criança. Né? Então, o que é uma birra? A birra é um comportamento que a criança faz intencionalmente, quando ela quer alguma coisa e quando ela quer fugir da frustração. Então, você fala não para uma criança, a criança vai fazer uma birra porque ela quer buscar ali essa atenção de vocês e quer conseguir o item desejado. Então, né, a gente colocou aqui que a birra ela é totalmente intencional e controlada. A criança para de fazer a birra quando ela quer. Então, a criança está lá se jogando no chão e gritando, você entregou o item que ela quer, parou a birra. Né? Então,
Eu acho que a principal diferença entre uma crise e uma birra é esse controle que a criança tem. A crise a criança não controla. Né? Em que a criança está lá se debatendo no chão, mordendo todo mundo, você entrega alguma coisa que ela gosta, ela não vai parar a crise. Então, aquilo é uma crise. Se ela parar os comportamentos e problemas, é porque era uma birra. Né? Então, nós chamamos de comportamentos inadequados, então tem diferença. Eu estou numa crise e eu estou tendo comportamentos inadequados. Que eu até quis fazer um exemplo, é um pouco parecido com o Isaac. O Isaac ele estava numa birra, na verdade, e a consequência depois foi uma crise. Né? Por exemplo, o João foi na casa da avó dele e ele queria comer bolo. E a avó foi lá e falou para ele que tudo bem, ele ia comer o bolo. Só que ele queria 3 pedaços, vamos supor. 3 pedaços de bolo. E a avó falou, tá bom, vou te dar 3 pedaços de bolo. Ele comendo, ele queria mais um. E a avó falou, não, qual foi o combinado? Que você ia comer 3 pedaços de bolo. O que aconteceu com o João? O João começou a jogar tudo no chão, intencionalmente. E ele verbalizava, eu quero bolo, e jogando as coisas no chão. Eu sei, é muito cansativo, a gente acaba reforçando mesmo, porque tem que ter muita paciência, muita. E, às vezes, a gente acaba cedendo. Então, a partir do momento que a avó do João entregou o bolo, acabou. Então, foi muito intencional. Ele não estava lidando com a frustração de não ter o bolo. E ele estava verbalizando. A criança não verbaliza em nenhum momento. Só na birra. A birra, ela consegue dizer o que ela quer. Então, se ela está verbalizando, ela está super consciente daquilo ali. E na crise, não. Na crise, no caso, a criança ia solicitar o bolo, e eu sempre falo, as crianças que estão dentro do espectro precisam trabalhar com antecedentes, a antecipação. Então, você precisa antecipar a criança daquilo que vai acontecer. Então, ele foi lá na avó dele e ele solicitou o bolo. A avó foi lá e falou para ele, você vai comer 2 pedaços de bolo. E você tem que reproduzir isso 3 vezes no máximo. A gente chama de 3 tentativas consecutivas. Então, você vai tentar 3 vezes verbalizar para ela que o nosso combinado é qual? 2 pedaços de bolo. Só que João chegou lá, eu quero mais bolo. E a avó falou, não, você não vai ter bolo agora. E o que ele começou? A bater a mão na mesa, chorar, jogar as coisas, querer a autolesão, que acontece muito, inclusive com as crianças de suporte nível 3 e não verbais. Se joga, grita, corre de um lado para o outro, começa até a agredir a avó. Então, agora não é tão intencional, porque por mais que ela fale para ele, o que você quer? Ele não está respondendo. Então, a crise ela é uma resposta de frustração do cérebro. Então, está totalmente sem controle aquela criança. Então, ela vai ter esses tipos de comportamentos que não são inadequados. São só comportamentos mesmo que ela não soube lidar. Então, é relacionado a uma sobrecarga emocional, frustração e sensorial. Todas as crianças têm do espectro, a maioria, a sobrecarga é muito mais sensorial, que tem muita questão de estímulo, barulho, enfim, que a gente vai falar depois também, que entra na parte do antecedente. Então, a gente precisa entender que a birra ela é intencional, geralmente é uma questão de escape e frustração que a criança não sabe controlar, e na crise não, está totalmente fora. Então, ele não consegue entender que não é agora que ele vai comer o bolo. Então, ele vai tentar jogar essa sobrecarga emocional numa crise. Então, aí tem crises que não tem duração, fica horas. O Isaac ficou mais ou menos 1h30 em crise. Eu ia até embora, estava no meu horário, eu falei, não, eu vou ficar, vai que acontece alguma coisa. Vai demorar mais. E aí, no caso, a crise, a gente não sabe a duração, mas na birra, se a gente entregou o objeto desejado, acabou. Então, a gente tem que entender essas diferenças para conseguir saber lidar. E se vocês reforçarem os comportamentos inadequados, a criança vai entender que toda vez que ela jogar um copo, gritar ou bater, ela vai receber aquilo que ela quer. Então, por isso, a gente tem que tomar muito cuidado e entender quais são os comportamentos que ela está emitindo para não reforçar. Tá? Você levantou a mão? Nem toda birra vira crise, mas a maioria das vezes. A maioria das vezes. Porque, por exemplo, para a gente, uma vez ou outra, você entregar o objeto, para você ter certeza, realmente era uma birra, não foi crise. Mas, se todas as vezes a gente vai estar acabando cedendo, reforçando o comportamento. Sim. A ideia é que não entregue o objeto. A ideia é que vocês consigam identificar que é uma birra sem ter que entregar o objeto. No caso, por exemplo, a birra ela vai ser mais controlada porque você vai ver, a criança vai sempre estar verbalizando. Se você perguntar o que ela quer, ela vai falar para você o que ela quer. Na crise, você vai conseguir identificar porque a criança fica totalmente fora de si. Então, você vai verbalizar, ela nem vai entender. O que vai acontecer? Vai piorar
tá, preciso do microfone. Ai, olha só. Então, na crise, se você, mesmo que você ofereça aquilo para a criança, ela não vai aceitar mais, porque é no tempo dela. Então, você vai conseguir ver aí nessa entrega que agora não adianta mais. Mas na crise, se você entregar na birra, ele vai parar ali naquele momento. Então, a gente consegue... Eu vejo muito das minhas crianças na hora de verbalizar. Se eu vejo que ela começou a ficar muito agitada, começar com a autolesão, que acontece muito, eu sei que ele vai escalonar para uma crise. Então, eu pergunto para ele o que ele quer antes. Se ele me verbalizar e ele ficar mais calmo, a gente usa muito mouse charmer. Ó, deu 5 minutos. Se você me pedir de novo de uma forma adequada, eu te entrego. Senão, não vou entregar. Agora, na crise, não. Na crise, a gente demora muito tempo para acalmar a criança. Se você entregar e ela não aceitar, você vai ver que é uma crise. Obviamente, fica bem mais visível, né? Dando sinais que vai dando aqui. Mas o que é muito importante nesse caso? Crianças autistas, pessoas autistas, né, de modo geral, elas precisam muito de previsibilidade, elas precisam de rotina. Então, sempre quando vocês vão em algum lugar, vamos passar, vamos no mercado, vamos na casa da avó, vamos tal, é sempre importante você dar essa previsibilidade para a criança. Olha, você pode comer 3 pedaços de bolo. Ah, mas eu quero o quarto. A gente combinou 3. Se você comer 3... Porque, geralmente, o que a gente faz? A gente faz muito combinados com as crianças. Porque a única coisa que funciona com criança autista, acho que com criança no geral também, mas mais autista, é fazer os combinados. Então, ó, se você cumprir o combinado, você ganha tal coisa. Se você não cumprir, você não ganha tal coisa. Então, quando a criança começa a fazer a birra, é importante que, olha, esse não é o nosso combinado. Você aceitou o combinado. Né? E aí, geralmente, quando você relembra o combinado para a criança, ela para de fazer birra, porque ela sabe que, se ela cumprir o combinado, ela vai ter o reforçador maior ali depois, o que ela... Né? E aí, o que geralmente acontece quando a criança ela entra na crise depois da birra? Porque não é relembrada do combinado. Então, só fala não, às vezes acaba cedendo e não relembra do combinado para a criança. Então, por isso que é muito importante, a criança tem que ter muito bem estabelecido essa questão do combinado. E aí, quando a gente fala de combinado, é a análise funcional que a Gabi falou no começo. Porque todo comportamento vai ter um antecedente, vai ter o comportamento e vai ter uma consequência. Então, a criança ela precisa saber exatamente qual vai ser a consequência do comportamento que ela vai ter. Né? E aí, se ela começa a fazer uma birra porque ela é criança, ela precisa ser relembrada. Olha, a gente combinou isso? Se você fizer dessa forma, você não vai ganhar o que a gente combinou. Né? Então, e a gente, com criança autista, a gente faz muito isso que a Gabi falou mesmo, porque a birra na criança autista ela é um pouco mais intensa. Né? E aí, para a criança, né, a gente pode flexibilizar também, porque a gente sabe que se a gente ficar negando muito, a criança vai entrar em crise depois. Então, olha, você está me pedindo chorando, mas não é chorando que pede. Se você me pedir adequadamente, eu posso te entregar, mas você precisa se acalmar primeiro. Né? Então, porque se você entrega enquanto a criança está chorando, ela vai entender, vou chorar, eu vou conseguir tudo que eu quero. Né? Então, a gente tem que... Não, tudo bem, a gente pode conversar com a criança, mas ela tem que fazer de forma adequada, né? Porque senão a gente acaba reforçando que o choro ela ganha tudo. E aí, uma vez que a criança entende que quando ela chora, ela grita, ela ganha tudo, para você tirar esse comportamento depois, é assim... Demora, vai ser um adolescente de 15 anos que está gritando, entendeu? E principalmente nas crianças não verbais. Eu acompanho uma criança... síndrome de Down e Itaia junto, na escola. E ele não sabe falar ainda. Ele consegue fazer algumas sílabas básicas, mas ele ainda não sabe falar. Então, quando ele se frustra, quando ele não consegue fazer alguma coisa, ele grita. E ele tem 8 anos. E aí a família, mas eu quero que ele pare de gritar. Né, a família totalmente frustrada. Eu falei assim, eu entendo a sua frustração. Só que ele tem 8 anos. São 8 anos entendendo o quê? Quando eu grito, a minha mãe me dá o que eu quero. Não é em 1 ano que eu vou conseguir ensinar para ele que ele tem que pedir de outra forma. Então, agora, por exemplo, ele tem muita dificuldade de subir escada porque ele tem hipotonia. Vocês sabem o que é hipotonia? Já ouviram falar? Hipotonia, a amiguinha lá falou que não. Hipotonia é uma... Vou dar bem resumida, tá? Mas é uma questão física mesmo, que quando os músculos são mais fracos. Então, a criança, às vezes, não é preguiça, é que a criança realmente não consegue. Então, ele tem muita dificuldade de subir escada.
E aí, quando ele chegava perto de uma escada, lá na escola tem muita escada. E aí ele chegava perto da escada, ele se jogava no chão e começava a gritar. E aí eu, né, por já conhecer ele há muito tempo, eu entendi que ele não que ele estava com preguiça de subir a escada, mas que ele não consegue. Só que ele também não sabe pedir ajuda. Então, eu ensinei ele a pedir ajuda, e daí é muito fofinho, porque toda vez que ele chega perto de uma escada agora, ele olha para mim, ele não sabe falar Bruno, ele fala Mumu, Mumu, Judá. Ou seja, Mumu, ajuda. Aí eu pego ele no colo para subir a escala, e aí eu vou pegando ele só com a mão assim, e ele vai indo com o pezinho dele, acabou a escada, ele anda sozinho. Ou seja, porque ele realmente tem essa dificuldade de subir a escada. Só que, assim, foram 8 anos gritando e tendo acesso ao que ele estava tentando falar. Né? E aí a gente tem que instruir a família também. Ele gritou, você não vai dar o que ele quer. Se ele chegou perto de uma escada, ele gritou, você não vai ajudar ele. Ah, o que você está tentando me dizer? Você está querendo pedir ajuda? Ah, então pede, ajuda. Ah, tá bom, então agora você pediu, eu vou te ajudar. Né? Então, eu acho que é muito importante a gente não deixar a criança entrar em crise por causa da birra, mas também não reforçar quando a criança está pedindo de uma forma inadequada. Né? Então, a Gabi ela já falou um pouco, né? Ela já foi para o próximo slide antes da gente ir. Então, a principal questão da crise é essa. A criança não tem controle nenhum e ela só vai. E aí a crise, a questão é uma sobrecarga sensorial. O cérebro está aqui, ó, muita coisa. Vocês já viram que, geralmente, as crianças, quando elas estão em crise, colocam muita mão no ouvido, ou questão no olho, porque, assim, o cérebro dela está realmente sobrecarregado, é muito estímulo. E aí, escalonou tudo. Né? Então, se você... Vamos supor, no caso do bolo, do exemplo que a Gabi trouxe, se você entregar o 4º pedaço de bolo para essa criança, ela não vai parar a crise, porque ela já não tem mais controle. Né? Já passou. Então, ficou clara a diferença de uma birra e uma crise? E como identificar? Se tiver dúvida... Então, a crise ela é involuntária, ela não tem controle nenhum, né? E ela é muito prolongada. A gente tem que saber controlar ali, mas eu já peguei criança que eu já fiquei 3 horas tentando controlar. Tá? E agora a gente vai falar um pouquinho dos antecedentes, que são os sinais, tá? Que geralmente aparecem. Não são todas as crianças, mas são a maioria. Por isso que é muito importante o psicólogo responsável pela criança montar um protocolo de manejo. O protocolo de manejo é um suporte nossos terapêuticos mesmo, que nós colocamos todos os antecedentes da criança durante o brincar, durante uma troca, intervenção na escola, relato da família, para a gente conseguir controlar a crise antes. Né? Então, a gente tem que montar um protocolo de manejo. Então, cada criança tem o seu protocolo e tem seus antecedentes. Aqui são os sinais que mais aparecem. Então, a gente tentou resumir de uma forma assim que consiga englobar a maioria das crianças. Mas sempre lembrando que não são todas que têm esses antecedentes, tá? Resumir assim, de forma bem resumida. Ah, ótimo. Resumir de forma bem resumida, tá, gente? Na prática, assim, é muito mais... Né, mas vocês, como famílias... É isso. Se vocês conseguirem trabalhar essas questões de combinado e manejar antecedente, é o principal. É o principal. Né? Então, um dos maiores sinais é o que o Bruno já falou, que é cobrir os olhos e tampar os ouvidos. Então, é uma sobrecarga sensorial mesmo, muito estímulo. Se tiver muita criança junto, um som junto, às vezes até o ventilador, estou com o Arthur Barbosa, ele está se incomodando até com o barulho do ventilador. Então, se a criança começou a tampar os olhinhos, os ouvidos, a gente sabe que alguma coisa está incomodando ele. Então, a gente tem que chegar, se for verbal, ele vai verbalizar que está incomodado. Se não for verbal, é melhor tirar aquela criança daquele estímulo e tentar entender a situação. Será que realmente é o barulho que está incomodando ele? O que a gente pode fazer para tentar que ele consiga ficar na sala de aula? Então, esse é um dos antecedentes, acho que, principais, né, que acontece, inclusive em contextos fora, escola e casa. Ah, tá. Para quem não tem psicólogo que acompanha o filho, que você nos orienta, a gente, como pai, fala assim, poxa, ou eu tenho um sobrinho, mas a minha irmã não tem um psicólogo, não tem condições, como que a gente faz esse... Protocolo de manejo. Protocolo de manejo. Muito bom. Obrigado pela... Geralmente,
a pessoa que fica mais tempo com a criança. É a pessoa que vai entender e identificar esses sinais. Geralmente é uma mãe, o irmão, né, a professora, no caso da escola. Então, a pessoa que, para você entender quais são os sinais que antecedem uma crise de cada criança, porque a gente colocou aqui umas sinais que são padrões, mas não existe isso de padrão no autismo, né? Cada criança é diferente da outra. Então, isso aqui é o que acontece na maioria das crianças, mas cada criança vai ser diferente uma da outra. Então, por isso que é importante você conhecer a criança que você está ali, seja seu aluno, seja... Aqui na igreja eu sei que tem bastante crianças também, né? Então, a cuidadora que fica ali com as crianças. Então, geralmente, é a pessoa que mais conhece a criança que vai conseguir identificar esse sinal. Igual a Neide falou, enquanto mãe, né, e enquanto a professora já identificou que se ele bater na mesa, ele vai entrar em crise. Ou seja, é uma professora que passa muito tempo com ele, que conseguiu identificar que ele tem esse sinal. Né? Então, e a realidade da maioria das famílias não tem um psicólogo. Né? Infelizmente, ter um psicólogo que acompanha é privilégio. E era para ser direito. E, infelizmente, ainda é um privilégio. Então, a gente estava falando, antes de iniciar a palestra, né, da questão de políticas públicas e etc. Então, assim, é direito de toda criança, mas, infelizmente, nem todas têm. Né? Então, a sua pergunta foi bem pertinente, né? Porque, aí, por exemplo, você é pai de autista, né? Que você comentou. Então, acredito que você conhece muito seu filho. Então, você vai passar essas orientações para quem for lidar com ele. Olha, se ele fizer isso, toma cuidado, já é um sinal. Né? Então, geralmente, quando não tem um psicólogo, é a pessoa que mais conhece a criança. Né, Gabi? E a gente consegue entender os antecedentes no brincar mesmo. Então, coloca sempre um jogo de troca de turno, um brincar simbólico, que é ver se a criança dá função para a brincadeira, trocar uma sequência, e aí a criança começa a demonstrar comportamentos. Esses comportamentos vocês podem registrar no caderno mesmo, colocar. Eu senti que quando eu pego o carrinho vermelho sem falar para ele, ele já começa a ficar com uma irritabilidade repentina. Então, eu já sei que isso é um antecedente. Então, tudo que eu for pegar sem antecipar ele incomoda. Então, você já pode anotar ali que isso aí é uma questão que a gente precisa tomar cuidado para não entrar numa crise. Então, mas é sempre a pessoa que fica mais com a criança que consegue explicar melhor e falar, tá? E aí entra a questão... pode falar. Só para finalizar. Deu para entender? Ficou alguma... Foi de boa? Beleza. Aí entra a irritabilidade repentina, que é o que mais acontece. A mudança de humor deles mudam muito. Agora está tudo bem, daqui 2 minutos a criança já está nervosa, está irritada, e muitos deles não conseguem falar para a gente o que está acontecendo. Nem entende, né, essa questão de sentimentos, que estou bravo, estou triste. O Isaac é o exemplo. Ele não consegue verbalizar para mim o que está acontecendo, mas ele está incomodado. Mas com o quê? Então, a gente tem que prestar atenção. Está mudando muito de humor? Vamos sentar e conversar. Está acontecendo alguma coisa? Aconteceu na escola? Você quer alguma coisa agora? Sentiu que está começando a ficar irritado, já vai verbalizar com a criança para entender. Tá? Não esperar, porque a irritabilidade entra muito na questão da rigidez cognitiva, que é um dos nossos maiores desafios como terapeuta. A rigidez cognitiva é muito difícil, as crianças têm um controle absurdo das coisas, e se a gente muda uma coisa, acabou. Aí é o resto do dia da criança que acabou, o terapeuta não consegue fazer intervenção se não souber lidar de forma adequada. Então, aí entra essa questão de mudança de humor. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente também fala para a criança. Por exemplo, eu sei que o Isaac gosta de bolo. Se eu falar de bolo na minha sessão, acabou. Ele vai começar com a mudança de humor dele, porque ele está estressado. Mas eu quero o bolo agora. Por que você está falando de bolo? A gente vai comer bolo? Então, a gente tem que tomar cuidado com coisas que a criança ouve muito, fala, pede, tá? E entra essa questão. E a principal questão da irritabilidade é que a criança não percebe que ela está ficando irritada. Uhum. Quem tem que perceber é a gente, né, nesses sinais. A criança não vai chegar para você e falar assim, tio Bruno, estou ficando irritado, preciso dar uma volta lá fora. A ideia é que a gente ensina para que a criança consiga fazer isso. E eu tenho adolescentes que eu acompanhei na escola que ele consegue fazer isso. Olha, estou sentindo que eu estou irritado, preciso dar uma volta. Claro que era fuga, queria sair da sala. Mas a gente reforça esse ponto de falar, olha, estou ficando irritado. Porque as crianças não identificam que está ficando irritado. Né? Então, é a gente que tem que identificar no sinal que a criança dá. Olha, estou percebendo que você está aqui ficando um pouco irritado. É isso mesmo? O que você está sentindo? Né? E aí a criança vai começar a falar, criança, adolescente, enfim, vai começar a falar, né? Você quer sair? Você quer fazer alguma coisa? Você quer beber uma água?
quer comer um bolo? Não, mentira, o bolo não fala. Não. Pelo amor de Deus, esse bolo é um problema para mim. Se for o Isaac não fala do bolo. Não, se ele tivesse aqui e falasse de bolo, ai, Jesus Cristo. E aí entra a questão do aumento da agitação motora, que é um trabalho que a gente costuma fazer muito com as terapeutas ocupacionais, porque é uma sobrecarga sensorial. Então, as crianças geralmente começam a correr de um lado para o outro, inclusive as crianças de suporte nível 3, tá? Elas começam a correr de um lado para o outro, balançar, ficar indo para frente, para trás, umas que entra até a questão da estereotipia delas. Tem muita criança que fica assim com a mão, ou puxa a camiseta. Então, começou a mostrar esses tipos de comportamento, a gente sabe que está com uma agitação motora muito grande. Então, o que a gente faz? Tenta encontrar alguma coisa, eu sempre falo, eu julgo as mães que usam um paninho, mas geralmente funciona também. Coisas sensoriais que a criança gosta muito, para dar de apoio emocional para essa criança, porque ela está ficando agitada, então saiu alguma coisa de controle, como ela não sabe identificar, a gente vai ter que identificar. Então, a gente tem que começou a correr, inclusive correr, né? E gritar, como essas crianças gritam. Então, a gente também não pode reforçar. Então, vamos sentar um pouquinho aqui, viu que não está adiantando, espera ela se regular, porque não vai adiantar nada a gente intervir naquele momento, senão a gente vai gerar uma crise. Então, deixa correr. Quando sentir que está diminuindo, vamos sentar aqui e conversar? O que você quer? Porque, geralmente, é sempre sobre o que eles querem, né? Então, começou com esses comportamentos. Ou que não querem, né? O que não querem. Não quer entrar na sala, não quer fazer a lição. Então, Gabi, mas toda agitação motora vai levar para uma crise? Não. Mas é um sinal assim que antecede a maioria. A maioria. Mas nem sempre. Às vezes a criança está agitada por outras questões hormonais, físicas. Tem criança que tem muita questão também da própria hipotonia, né? Então, nem toda agitação motora vai gerar uma crise. Às vezes é uma criança já agitada mesmo. Mas é um sinal que a gente tem que avaliar. Eu acho importante falar que não é porque a criança está fazendo muita estereotipia, muita ecolalia, que ela vai escalonar para uma crise. Mas ela está tentando se controlar. Sim. Né? Eu já peguei vários casos de adolescente que os terapeutas tiraram essa questão da estereotipia. A estereotipia é o que eles têm para se regular. Então, eu não gosto que controle isso. Se ele está lá estereotipando, deixa ele estereotipar, porque é o jeito que ele encontrou para se regular. Então, tem vários relatos, se vocês pesquisarem, de adolescentes que falam da frustração do que tiraram deles. E hoje eles não têm nada para conseguir se controlar. Então, entra. Tudo que for muito sensorial entra, isso. sim. Mas aí depende da criança também. Não quer dizer que toda criança que rola é uma estereotipia. Por exemplo, a minha é ficar mexendo nisso aqui. Eu trouxe para me acalmar. Essa é a minha estereotipia. Então, depende. Isso. Sim. Isso. Sim. Isso. Controle inibitório. Sim. Inclusive, se você estiver dando demanda para essa criança. Então, você está lá, estou sentada e estou jogando um jogo com ele. Começou a roer unha, eu sei que alguma coisa ali está deixando ele ansioso. Inclusive, suporte nível 1, que tem essa dificuldade de habilidades sociais. Então, entra sim também. Tá? Aí tem a questão da ecolalia, que é a repetição de palavras, né? A criança fica reproduzindo a mesma palavra, inclusive aqueles que eles mais gostam. O Isaac provavelmente falaria do bolo. Sim. Uhum. Sim. No caso, eu acho que não foi nem uma questão de estereotipia, né? Foi uma questão se é um sinal também o roer unha, né? Sim. Também, sim. Mas eu acho que a pergunta dela foi quando você falou que você não gosta de que tirem a estereotipia. Entendi. Tá. E aí a gente intervém na estereotipia só quando a estereotipia está trazendo algum risco para a criança. Então, por exemplo, eu já tive criança que a estereotipia dela é bater a cabeça na parede. Aí a gente tem que intervir, não dá? Porque ela pode ter questões físicas ali dela batendo na parede. Então, aí a gente vai intervir nessa estereotipia. Mas tem criança que... A maioria das crianças fazem flap. O que isso aqui está intervindo na vida de uma criança? Mas está passeando no shopping, as pessoas vão ficar olhando. A sociedade que se adeque para aceitar essa criança. Entendeu? Então, assim, a gente só tenta mexer na estereotipia quando está causando risco para a criança. Então, se ela só está se mexendo ou balançando para trás, não precisa mexer, ela está se regulando. Se ela está roendo unha, ela está se machucando, aí a gente vai tentar bater na cabeça na parede, aí a gente tem que intervir. E acho que essa foi a dúvida, né? Foi o que a Gabi tentou dizer. Aí também entra a questão do aumento da sensibilidade tátil. Pode falar.
É mais questão de Repete a pergunta no microfone. Se você puder repetir o que ela perguntou. Tá. Ela perguntou se Andar na ponta dos pés é uma estereotipia. Tá. Geralmente, não é uma estereotipia, mas é uma característica da maioria das crianças. Mas aí envolve uma questão física. É mais fisiológico Isso. mesmo. É. Aí é uma questão mais de fisioterapia. Tem crianças que faz até cirurgia, porque é uma questão física mesmo. Aí não entra como. Aí tem essa questão do aumento da sensibilidade tátil, que são roupas. As crianças são muito rígidas e, geralmente, elas usam um certo tipo de roupa, que, se você mudou aquela roupa, você pode ter certeza que vai ser um antecedente para essa criança. Geralmente, elas ficam puxando as roupas, inclusive camiseta. Então, sentiu que a criança está mexendo muito no corpo, está incomodado, pode ter certeza que é questão tátil. Então, a gente tem que observar bem o que a gente está mudando e colocando aos poucos para poder mudar. Mas é um dos que mais acontece também. Geralmente, a mãe chega lá falando, hoje eu queria que ele colocasse um shorts, mas ele só usa shorts preto. Aí, sem querer, querendo, a mãe foi lá e colocou um cinza, super parecido com o preto, mas ele sabe que é cinza. Aí, ele vai ficar pegando, ficar olhando, ele está incomodado. Então, a gente tem que sempre antecipar eles. Começou a olhar muito para a roupa, puxar, aí a gente sabe que é um antecedente, que alguma coisa está incomodando ele. Quer complementar? Esse? Não, né? E tem a tentativa de se isolar. Geralmente acontece com o suporte nível 1 mesmo, por conta dessa questão da dificuldade de interação social. Então, se estou num ambiente com muitas pessoas, inclusive crianças, essa criança é muito difícil ela querer ficar ali por 10, 20 minutos. Ela vai tentar sair daquele ambiente. Então, começou com a agitação motora, eu estou incomodado, eu preciso sair. Então, eles vão se direcionar para outro lugar. Tá? Aí tem o aumento da rigidez cognitiva, que não aceitam mudanças, né? O mais difícil, essa questão de flexibilidade deles é muito, muito difícil. Então, situações novas, vai ser um antecedente para uma crise dessa criança. Então, é sempre bom antecipar. As minhas crianças, como eu estou com suporte nível 3, a gente usa muito pistas visuais. Então, eu tenho antes, depois, eu tenho toda a rotina da criança, eu tenho que mostrar para ela que, agora nós vamos lá no CAC, depois nós vamos para casa. Então, eu estou fazendo uma flexibilidade com ele. Se eu não antecipar ele do que está acontecendo, essa rigidez cognitiva dele vai apitar ali, vai falar, meu Deus, por que ela está fazendo isso? Ela falou que eu ia para casa, mas eu estou indo para outro lugar. Então, tudo que vocês fizerem de diferente da rotina deles pode, sim, gerar uma crise, e é o que mais acontece. Inclusive, caminho, gente, fico chocado como eles decoram o caminho dos lugares. Se você mudou uma rua porque está com um congestionamento, eles vão começar a ficar incomodados porque você mudou a rua. Então, a gente tem que antecipar muito eles do que vai acontecer no dia. Inclusive, acontece imprevistos. Mas, se der para antecipar, antecipem. Tá? Principalmente a questão do exemplo que você trouxe, né, da bermuda. Sim. Do nada a mãe colocou uma bermuda cinza. Ela poderia ter avisado, olha, hoje a gente vai colocar essa bermuda cinza. Se a criança já começou a apresentar uma agitação só de falar que vai colocar bermuda, aí você não coloca. Né, porque também não tem para quê, mas a gente tem que quebrar a rigidez cognitiva para a criança ela conseguir evoluir mais. Então, assim, você simplesmente vai colocar uma bermuda que ela não está acostumada, né, então você tem que avisar, olha, vamos colocar uma bermuda cinza hoje, vamos colocar amanhã. Né, e aí você vai tentando. A previsibilidade para a criança, então, quando eu falo previsibilidade, é isso, você antecipar o que você vai fazer. Porque, às vezes, na correria do dia a dia, né, vocês que são mães, assim, mães, pais, tá nessa coisa assim, vou fazer isso, e aí tem que trabalhar, e aí aquela correria, não dá tempo, né, de você falar, olha, filho, vamos fazer isso. Né, mas é importante que tenha essa pausinha para poder avisar, porque daí, eu vou colocar uma bermuda cinza hoje. Uma bermuda cinza. E aí a criança já vai fazendo o processo de aceitar essa bermuda cinza. Não só a bermuda cinza, mas que trouxe o exemplo que a Gabi trouxe. Aí entra a questão da autoestimulação, que são comportamentos repetitivos. Então, tem uma criança que ela gosta muito de brincar com bolinha. Ela sempre vai ficar jogando a bolinha na parede. E toda hora. Você verbaliza e ela continua. Se você pediu para parar, ela continua. Então, ele está dando um sinal para você que ele está incomodado, e provavelmente é sempre porque você está falando com ele. Porque ele tem uns momentos dele de ficar isolado. Eu vou dar uma demanda para a criança, começou a fazer comportamentos repetitivos, eu sei que ela está incomodada, então vamos esperar ela ficar no tempo dela para a gente fazer alguma intervenção com a criança. Tá? Aí, agora, é como agir na crise, né? Durante a crise, que nós colocamos aqui. Quer começar? Tá bom. A principal questão da crise é identificar o gatilho.
O que aconteceu? Qual foi o antecedente dessa crise? Eu acho que vocês que têm filhos que fazem acompanhamento, né, que vai para a clínica, os profissionais sempre perguntam, ou pelo menos é para perguntar, o que aconteceu antes? O que ele estava fazendo antes de entrar em crise? Porque quando a criança está em crise, a gente não consegue controlar. Ali é só manejar mesmo para a criança não se machucar, não machucar ninguém, né? Eu acho que essa é a principal questão. Mas a gente precisa identificar o que aconteceu antes para a gente não deixar que isso aconteça de novo. Né? Mas aí, ok, a criança entrou na crise. O que eu faço? A principal questão é não entrar em crise junto. Eu lembro que, no meu primeiro caso, assim que eu entrei, tipo, há 8 anos atrás, eu era, tipo, sei lá, devia ter uns 22 anos. Era menininho de tudo. E aí, eu estava, assim, chegando, meu primeiro caso era um adolescente super agressivo na escola, assim. Ele tinha, acho que, 13 anos, grandão, era maior que eu. Entrou em crise. Começou a jogar cadeira, começou a bater na professora. E eu fiquei assim, tipo, o que eu faço? Entrei em crise junto. Comecei a ter crise de ansiedade, e aí comecei a chorar. Então, assim, a principal questão é não entrar em crise junto. Manter a calma que essa crise vai passar. Né? A criança está desorganizada por alguma coisa que aconteceu. Não adianta mais manejar antecedente agora, porque o antecedente já estava ali, já aconteceu. Então, o que a gente vai fazer? É redução de danos. Então, a criança está numa sala. Tem quina de mesa? Tem coisa que ela possa jogar? Tem alguém que ela possa machucar alguém? Então, a gente está na sala de aula. Vamos tentar tirar essa criança da sala? Não deu certo tirar a criança da sala? Todo mundo sai? Eu já fiz isso. É muito difícil eu manejar minha criança da sala. Então, professora, as crianças querem ir no parquinho, você não acha, não? Ah, crianças, vamos para o parquinho. Todo mundo sai da sala e ele fica lá. Que é muito mais fácil as outras crianças saírem da sala do que eu tentar manejar uma criança que está em crise. Né? Eu vou ter que pegar no colo. E, assim, pegar no colo não é legal porque... Ok, tem 8 anos, dá para pegar no colo. E quando tiver 18? Você vai pegar no colo? Não vai? Né? Então, a gente não pode acostumar a pegar no colo, né, nesses momentos. Então, eu acredito que, assim, muitos profissionais... Eu sou meio diferentão, eu vou meio que contra o que a maioria das pessoas falam, porque eles falam assim, a gente tem que mudar a criança para viver em sociedade. Eu acredito que a sociedade tem que mudar para viver com a criança. Porque, né, a gente tem que aceitar as pessoas como elas são. Então, claro que assim, a gente não vai aceitar que a criança fique batendo nas outras crianças, né? Porque isso é questão, né? A nossa liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. Mas se a professora pode tirar as outras crianças para ir para o parquinho, por exemplo, por que não? Por que não ajudar nesse sentido? É muito mais fácil tirar a classe do que tirar a criança. Né? Então, nesse sentido de crise, não tem assim muito o que fazer. A principal questão é não entrar em crise junto. Você tem que manter a calma, e aí você vai ali mostrando para a criança que você está ali por ela. Mas não adianta falar com a criança também. Isso é calma. A criança não está te ouvindo. Então, não fale com a criança quando ela está em crise. Só esteja ali garantindo que ela se proteja, que ela não se machuque. E aí, quanto reduzir estímulos. Tem uma luz muito alta, tá calor, abre janela, apaga a luz. Reduzir estímulo ao máximo e esperar que a criança vai se acalmando. Uma questão que eu vejo que é muito recorrente nas escolas, em todos os lugares que tem criança em crise, é que junta todo mundo em cima da criança. Ai, meu Deus, vamos segurar, vamos fazer isso piora. Então, menos estímulo possível. E pessoas também são estímulos. Então, menos estímulos, menos pessoas ali. A ideia é que fique uma pessoa com a criança. Uma pessoa. Se for uma criança muito grande, você não dá conta, 2. Que daí uma vai para evitar que a criança se machuque mesmo e machuque outra pessoa. Então, assim, tira todos os estímulos da sala, não deixe que a criança se machuque. Assim, se você reduzir o estímulo, a criança vai se acalmar mais rápido. Se ficar todo mundo em cima da criança, não vai se acalmar. A tensão vai aumentar, né? Sim. E o que eu percebo também é que as pessoas começam a conversar demais com a criança quando ela está em crise. Se acalma, mas por que você está fazendo isso? A criança não está ouvindo. Então, não adianta falar com ela nesse momento. Então, são 3 coisas principais. Manter a calma, reduzir estímulos e não falar com a criança. Se você fizer essas três estratégias, a criança vai se acalmar bem mais rápido. E aí, acho que é a principal questão. E aí, depois que a criança entrou em crise... E tem a questão do contato visual também. Não manter o contato visual com a criança durante a crise, tá? Porque ela entende que você está ali, então eu vou continuar de alguma forma. A gente fala muito de contenção, tem pessoa certa para fazer contenção, não dá tempo de a gente falar sobre isso, mas, geralmente, quando a criança está em crise, elas estão na autoagressão. Então, geralmente, a gente senta no colo, deixa a criança virada
para frente e você vai segurando as partes principais, que é o braço ou a perna. Então, é sempre bom deixar ela virada, não olhando para você, porque o contato visual é um estímulo também. Então, a gente tem que não olhar para a criança, esperar ela se acalmar de Um certa estímulo forma. que irrita, no caso. É um estímulo que irrita mais. Tá? A gente pode esquecer. Aí, finalmente, o que fazer depois da crise? O que acontece depois? A criança já está sem energia nenhuma. Tem muitas crianças, inclusive, que dormem depois da crise, já, a maioria, inclusive. Então, não adianta você chegar e falar assim, você entrou em crise, você é mal educado, estou bravo com você. A criança não tem controle da crise, ela nem sabe que ela entrou em crise. Então, eu acho que a principal questão é acolher a criança. A criança precisa de acolhimento e de segurança, ela precisa se sentir segura. Nossa, o que aconteceu? Estou machucado, estou babado, estou suado. Nossa, mas cadê? Fulano está aqui, estou seguro. Né? Então, a principal questão depois da crise é acolhimento, porque não adianta dar bronca na criança, porque a criança ela nem lembra do que aconteceu a maioria das vezes. E não punir a criança também por algum comportamento que ela emitiu durante a crise, porque acontece muito. Muitas mães que chegaram para a gente lá no CAC, por exemplo, logo em seguida já batia na criança. A criança lá em crise, a mãe batendo na criança. Aí entra em crise de novo porque apanhou. Exato. Então, a gente tem que não punir a criança. A crise acalmou, a gente vai fazer acolhimento. Eu vou dar o exemplo do Isaac, tá, Neide? Ele estava lá, ele começou com uma birra, eu tirei todos os estímulos, eu levei ele para uma sala. Ficou só eu e ele dentro de uma sala. Eu deixei ele no tempo dele, demorou, mas ele ficou. Quando eu senti que ele estava se acalmando, eu falei uma vez, Isaac, quando você quiser conversar, senta na cadeira azul. Ele foi, direcionou e sentou. Depois disso, o que eu falei? Isaac, eu entendi, você ficou chateado, que você queria o bolo, mas você pode pedir de outra forma, né? E qual é o nosso combinado? A gente sempre com os combinados. Então, a gente fica ali, acolhendo a criança e mostrar para ele que vocês estavam ali. E depois, me machucou? O Isaac, como ele me deixou, a gente permitiu mostrar. Ficou muito vermelho. Eu vou punir ele porque ele me bateu? Obviamente não. Então, eu falo, olha, você me machucou, tudo bem, eu entendi que você não estava legal. E o que você quer agora? E fica ali. Se eu for punir ele ou pedir para ele algo que ele quer de novo, aí ele vai escalonar de novo. E é o que a gente não quer, né? Uhum. Tudo, né? Foi um gatilho, ficou uma sobrecarga, querendo ou não, né? Aí é que entra a questão da análise funcional, né? A gente conseguiu perceber por conta do antecedente, que aí a gente precisa entender. O Isaac, ele queria o quê? O bolo. Esse foi o antecedente. Qual foi a consequência? De início foi uma birra. E aí tem a questão da conduta do terapeuta, porque eu não estava presente, então eu não sei qual foi a conduta. Essa conduta gerou uma crise, escalonou. E aí qual foi a consequência desse comportamento, né? Então eu sei que ele queria o bolo, eu não dei o bolo para ele, ele foi embora sem comer o bolo. Mas a consequência disso foi o quê? Foi uma falta de saber lidar com essa frustração. Então, a consequência foi uma autoagressão na terapeuta dele. Então, qual foi a função disso? É uma questão de não saber lidar com a frustração. Então, agora eu sei que toda vez que tiver um bolo ou ele verbalizar, eu tenho que me antecipar do que eu vou fazer com ele para não escalonar de novo numa crise. Então, por isso que é muito importante a gente fazer análise funcional, porque a gente consegue entender o comportamento e evitar que chegue numa crise. Então, se a gente entende a análise funcional, é muito mais fácil de lidar com a criança nos contextos, né? Porque eu falo, na clínica a gente consegue manejar, mas imagine se a Neide estivesse numa festa, por exemplo, o que ela ia fazer? Então, é sempre bom a gente entender os comportamentos para saber lidar em outros contextos. Sim. E assim, depois a crise acabou. Acolhi a criança. Não precisa também se demorar muito nesse acolhimento. Acabou. Olha, que bom que você se acalmou. Que bom que você está mais calmo. Acabou. Porque também, se você ficar falando muito sobre a crise que a criança teve, acaba, de certa forma, dando uma reforçada. Nossa, eu estou ganhando carinho agora. Eu vou entrar em crise toda vez para ter carinho. Então, acolheu, acabou. E a gente tem que ver o perfil da criança também. Então, por isso que a parte mais importante da crise é o antecedente. É evitar que a criança entre em crise. Depois que entrou em crise, gente, já era. Então, esse acolhimento tem que ser muito breve também, para a criança não entender que, tipo, nossa, eu estou tendo tanto carinho depois da crise, vou entrar em crise toda vez. Não dá uma função para a criança, vai fazer outra coisa já. Eu, por exemplo, fui brincar com ele do jogo que ele gosta do dinossauro. Então, eu fui lá, brinquei e acabou. Ninguém mais falou de bolo, ele nem lembrava o que aconteceu. Ele só lembrou do fato quando ele estava lá fora, ele falou, desculpa, Gabi. Ele estava super consciente. Então, se ele está consciente, o que foi? Uma birra. Depois que eu levei ele para a sala, que ele não lembra de nada do que aconteceu. Mas antes ele sabia me verbalizar. Eu queria o bolo, elas não me deram o bolo.
Então, ali era uma birra, por isso que eu comentei com você, que depois que escalonou para uma crise. Já que a gente está usando Isaac, eu vou falar um também. A primeira vez que ele entrou em crise, que eu estava lá na clínica, né, que chamaram eu para ajudar, e assim, ele estava batendo em todo mundo, estava nesse pré-corrente que a Gabi falou. E aí a mãe dele chegou e ele estava nesses comportamentos por conta que ele queria um dinossauro. Aí a mãe entrou na sala, entregou o dinossauro para ele. Ele parou. Então, era crise ou era birra? Era birra. Entendeu? Porque a mãe chegou... Você lembra disso, Neide? Ela entrou na sala. Nossa, o que está acontecendo? O que você quer? Quero o dinossauro. Entregou o dinossauro. Parou de bater em todo mundo. Né? Então, raramente é uma crise mesmo. Né? Geralmente, mais é birra. Começa com uma birra. E depois vai. Sim. Pode falar. Na minha turma, não sei em outras turmas, vocês acreditam que essa confusão entre birra e crise está sendo mais difícil de ser lidado pela educação que a geração de pais está formando os filhos? Porque tudo que vocês estão falando aí, eu estou aqui... Gente, mas eles estão falando... por isso, Bruno, desculpa. Quando você começou a falar na palestra, então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que as crianças autistas são crianças, é o que eu bato na tecla, são crianças. E eu fico muito angustiada de escutar frases como, eu falei para a Ju, eu trouxe minha filha hoje para brincar, porque eu quero que ela tenha contato, porque está me angustiando as frases que estão vindo. Tem 24. Quantas crianças tem na sua turma? Tem 24 e um autista. Cara, ele é criança. Isso me angustia demais, entendeu? Só que, ao mesmo tempo, tudo que vocês estão falando é uma observação que teria que ser feita no amplo. É criança. Todas as crianças a gente tem que previsionar. Todas as crianças a gente tem que ter rotina. Todas as crianças vão ter crise. Todas as crianças vão ter, independente se são neurodivergentes ou não, eles vão dar sinais da irritabilidade. Entendeu? Então, assim, eu acredito, o que vocês estão falando, para mim, o adulto que tem que fazer isso, que tem esse papel, não está fazendo. Então, por isso que está mais difícil da gente poder observar o que é uma crise e o que é uma birra. Entendeu? E os pais também não estão sabendo agir nessa construção com a criança, porque quando ela está no primeiro ano, que ela já está tendo as habilidades dela ali sendo construídas e não estão falando, ou seja, estão não verbais, elas já estão ali criando os hábitos. Então toda criança vai se jogar no chão porque ela quer uma bolacha, vai querer ir colocar tal roupa, entendeu? Então está faltando observação, está faltando com que a sociedade observe a criança como um ser humano que vai crescer. Que está ali com 1 ano e meio se jogando no chão, com 18, como o Bruno falou, vai estar diferente. Só que daí, se a criança, dali a pouco, começar a demonstrar as ações, né, com o desenvolvimento, ou com o retrocesso do desenvolvimento, que é neurodivergente, vai estar ali instalado uma coisa que não precisava. Então, como do grito. Né? Então, talvez, como o pastor falou, não sei se você é pastor, que vai fazer uma pesquisa para ver como que está esse nível mesmo aqui em Campinas. As políticas públicas não tem que ser pensadas só no momento da crise. O que tem que ser feito para a educação desses pais? Dessa sociedade. Entra a intervenção também. Porque eu acho que muitas crianças não têm acesso à intervenção. E aí entra as políticas públicas. E a questão da orientação parental. Em Campinas, não há política pública de intervenção precoce. Na política pública de nada, né? Oi? De nada. Então, assim, isso que ela levantou, da gente conseguir criar que é um grupo de estudos mesmo. A gente não quer... a gente precisa de uma fonte segura de informação, fidedigna, onde tem a informação correta a respeito de algo.
Porque senão, nós vamos procurar um vereador, por exemplo, assim, olha, estamos precisando disso. Ele vai lá e ele cria meu filho está tendo essas crises. Então, assim, eu vou arrumar um terapeuta para você, então. Ele vai lá e dá um jeito, e resolve algo por 6 meses. E não é esse o ponto. Não é esse o ponto. Nós precisamos de dados reais, verdadeiros, e políticas públicas pontuais para que a gente resolva. É igual em casa, na casa de todo mundo. Tem um monte de coisa para resolver. Tem, beleza. Vamos priorizar uma. Priorizamos uma. O ano que vem prioriza outra. Aí fortifica aquelas. E são degraus que a gente vai construindo. Uma batalha de cada vez. Eu sempre falo isso. Nós não vamos conseguir construir algo para os próximos 10 anos assim. Não vamos, infelizmente. Não vamos. Nós temos que galgar, pensar 20, 30 anos, porque os nossos filhos vão crescer. Tem uma mulher que frequenta o GAFA, aqui a dona Rita, tem um filho de 39 anos. Quando a gente fala de instituições... 41 anos. Quando a gente fala de instituições, ela fala assim, a da CREP, conheço. O pai, conheço. Eu conheço. Essa aqui fechou. Aquela, meu filho foi 10 anos. Aquela lá, ele frequentou 7. Aquela lá, ela conhece tudo da cidade. Tudo. E o maior temor dela, que é um temor meu, é aquela coisa. Ok, eu vou envelhecer. Aliás, eu já envelheci. O Lucas vai envelhecer. E como é que vai ser? Então, a gente precisa demais de se organizar com um grupo de famílias, de pais, professores, profissionais interessados na temática e a gente conseguir cobrar uma política pública pontual, falar assim, olha, a sociedade está dizendo isso, os números mostram isso. E aí a gente conseguir caminhar, porque senão a gente não consegue. Sim, mas a principal questão, né, nisso tudo, eu achei muito pertinente qual que é o seu nome? O que a Nayara trouxe enquanto pedagoga, né, enquanto professora, é que a maioria das crises, né, que acontecem é por conta de comportamento inadequado não da criança, mas da sociedade, né? Sempre tem um adulto que foi o estímulo antecedente para essa crise. Então, quando eu falo que não é a criança que tem que mudar, é a sociedade que tem que mudar para aceitar essa criança, é nessa parte de políticas públicas que a gente entra. Porque é isso. Eu acho que as pessoas não fazem nem por mal. É exatamente o que você falou. É muito enraizado, né, esses ensinamentos que vai passando de pai para filha, de mãe para filha, que fala que eu tenho 19 alunos e um autista. Né? Isso está enraizado. E a gente luta com isso sempre quando a gente vai nas reuniões escolares, né, Gabi? A Gabi ela é supervisora escolar, eu já dei supervisão escolar também, e assim, é muito difícil a gente conversar com a escola, porque os professores, às vezes você chega lá, tem uma professora que está há 30 anos dando aula, e aí chega um psicólogo de 30. Ou seja, a idade que eu tenho é a idade que ela tem de experiência. Né? Então, como você vai falar para ela que a atitude dela não está tão adequada para aquela criança ou para todas as outras crianças? Né? Então, a gente tem muito essa dificuldade também. Mas a principal questão é, a sociedade tem que mudar, não é só a criança. Para isso tem legislação. E aí, esse profissional, para isso tem legislação, por isso que é importante. Tem política pública. Esse profissional erra nisso. Agora, o lance da sociedade, eu acho o seguinte, meu pai, quando surgiu no Lucas, e aquilo me incomodava no que eu via no Lucas, aí eu não levava o Lucas nos espaços públicos. Eu não levava. Até o momento que eu falei assim, eu estou errado, eu estou tirando do Lucas o direito de estar em espaços públicos. E aí eu falei assim, a sociedade precisa aprender. E como a sociedade vai aprender? Com o Lucas participando dos espaços públicos que ele tem direito. Então, começa com a gente, a nossa consciência, a nossa desconstrução, Aceitação. a nossa aceitação. E eu estava falando para o rapaz ali, quando a gente tem um diagnóstico ou uma desconfiança de diagnóstico do filho, no começo, experiência minha, mas já conversei com vários pais e algumas são bem parecidas. No começo, quem mais atrapalha é a família. Depois, quem mais ajuda é a família. Mas no começo, todo mundo quer dar opinião, dizer, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que levar... Aí tem um curandeiro indígena, maravilhoso, eu não sei aonde, olha, nossa, atrapalha. Ou invalida. Aí depois, quem mais ajuda é a família. Eu tive que chegar à minha família e falar assim, pai, amo você, mãe, amo você, mas
eu sou pai e eu quero que o senhor me trate agora como um homem pai também. E a sua postura e da mãe e os meus irmãos estão atrapalhando a minha relação. Então, assim, ou muda ou eu não venho mais aqui. No mês seguinte, parecia uma outra casa. Porque eu falei assim, opa, Wagner veio aqui e falou isso, e assim, Lucas foi, chegou lá, ninguém não chamou mais atenção, não falou que ele é enjoadinho, aí começaram a aprender. Mas é por isso que a gente fala muito da importância da orientação parental. E até dessas palestras que a gente tem feito, né? É informação. É isso que a galera precisa. Desculpa, E a falta de informação também, né? As pessoas veem uma coisinha e já falam, é isso mesmo, vou trabalhar desse jeito e falar desse jeito. Mas sua mãe, vocês têm visto o diagnóstico errado? O que acontece? Por que eles estão aqui Se a gente hoje? for entrar nesse assunto... Meu filho não é autista. Não é. Eu estudo, tenho informação, a gente está na sala de aula com crianças autistas, né? Vocês estão passando ali e falando, vamos lá. A escola veio com essa conversa. Não, ele é. Não, ele é genioso, ele sabe o que ele quer e ele aprendeu que se ele fizer uma bela uma vida com 4 anos de idade, ele consegue o que ele quer. E a escola tá... Não, ele é autista. Mas, gente, aí, a pergunta da mãe, né? Quais são os gatilhos? Não, a gente não consegue mapear os gatilhos. Geralmente os gatilhos são esses. Geralmente o autista, ele tem o gatilho, você consegue enxergar o gatilho, é esse o problema. Não tem problema de interação social, não tem... Então, assim, o que eu tenho visto também é uma Pergunta para eles quais são os sociedade... critérios que eles identificam no seu filho. Então, eles não querem dar para escrever. E eu sou professora da escola, esse é outro BO, né? Eu tô vendo uma instituição que está querendo botar o label nele. Porque se Tem uma criança que está dando trabalho, Sim. com 4 anos de idade. Sim, porque se você fala que uma criança é autista só porque ela está fazendo vídeo... Mas quais são os critérios? Dentro do autismo tem 12 critérios que você tem que ter no mínimo 8. Sim. E que às vezes precisa de mais suporte do que o 3. Passando o diagnóstico... Se a gente for levar para esse lado, Não, mas aí a sim. gente acaba invalidando muito. Não, a intenção não é invalidar, mas o que eu vejo também eu sou um pai que é permissivo, eu sou um pai que quer deixar a criança na televisão o dia inteiro, eu sou um pai que quer transferir para a escola a questão da educação e meu filho não tem um comportamento adequado, porque eu em casa não faço meu papel de Questão pai, de educação. de regra, de limite, de ensinar ou não. Aí a criança vai para a escola, ela vai escutar ou não, ela vai ter limite, ela vai ter regra, ela surta. Pronto, ele é autista. Não necessariamente. Porque eu, como mãe de pessoas autistas, eu tenho 3 filhos autistas. Uau. E hoje o Isaac falam que ele é nível 1, o médico. Eu nunca perguntei para a Gabi, mas eu não acredito que ele seja nível 1 ainda. Porque acho que existe muito essa polêmica. E muitas mães querem, ele é autista nível 1. Mas autismo não é leve para ninguém. Quem é autista nem para quem é pai e mãe de A questão do nível é só quando a gente ajuda a criança a se o suporte que a criança precisa. Uma coisa só que, assim, no meio de tantas falas, uma coisa me veio à lembrança aqui, importante de falar. Teve um instituto, eu não me lembro o nome do instituto, que disse que no Brasil, de cada 10 lares de filhos PCDs, 8 dessas crianças estão só com a mãe. Ou um pai, ok? 8 de cada 10. 8. Se essa mãe está cuidando sozinho dessa criança, sem rede de apoio, ok? Ela vai ser uma pessoa cansada, que vai ser lida pela sociedade como uma pessoa estressada. E vai ser julgada por isso. O pai vai ser julgado. E aí, eu creio que a escola, a sociedade não sabe lidar. Não sabe lidar. E essa pessoa, ela não precisa ser mais julgada pela própria situação que ela mesmo se julga. Eu fiz algo errado, eu tive filho mais velha. Putz, você não
40 anos. Então a culpa é minha. Ai, o que eu fiz lá no passado? Será que tem algum antepassado que não sei o quê? E aí fica buscando soluções para a gente achar um culpado por algo. Mas isso não é exclusivo de mães de famílias PCD, não. São todas as mães. Porque a mulher, né, acho que a Gabi pode falar com mais propriedade, ela é sempre culpada, né? E assim, ela é sempre culpada. Então, a mãe é sempre culpada. E aí, nunca se pergunta, mas você está aqui, por exemplo, tem muitas mães aqui. Todo mundo pode perguntar, mas com quem você deixou seu filho? E para os pais, alguém pergunta com quem que deixou o filho? Né? Então, isso não é só uma questão de famílias PCD, é questão de famílias. A mãe sempre vai estar sobrecarregada, sempre vai estar se sentindo culpada por muitas questões. Eu tive uma situação esses dias, pessoal, né, na família, que o meu sobrinho ele brigou com a mãe dele e tal, e aí ele começou a julgar ela por muitas ações dela, e eu só virei para ele e perguntei assim, eu falei assim, olha, e é de família de pais separados, tudo, e eu falei assim, se fosse o seu pai tendo a mesma atitude que a sua mãe, você estaria brigando com ele, da mesma forma que você está brigando com a sua mãe, ou seu pai ia ser o fodão? Né? Então, assim, a mãe, além dela ser mãe, ela também é mulher, ela também é ser humano, só que as pessoas enxergam só a mãe. Né? Então, isso não é só de famílias PCDs, não, é famílias, no geral. E a gente tem que mudar muito esse olhar. Sim, o número é alto do abandono. Sim. O número é alto de abandono. Abandono paterno, né? De cada 10 lares, 8. Sim. 8 tem só ela. E assim, os pais abandonam crianças típicas, imagina. Imagina a típica. É que o fardo é maior, né? Olha, entendeu? A gente, pra mim, a vida Deus me deu, né? Sim. Mas se eu pudesse escolher, por exemplo, se o Charlton chegasse, o Abraão chegasse, falasse, Ney, hoje eu cancelo o laudo do Isaac, foi o primeiro laudo, eu ia falar, né? Por quê? Eu ia perguntar por quê. Mas eu tenho certeza, não é que eu goste de ser mais autista. Mas aceita, a aceitação. É só para complementar essa pergunta. Eu trabalho no Centro de Referência do Autismo. E nós estávamos conversando de semana passada, as psicólogas. Lá, geralmente, mais de 100 crianças nós atendemos. Metade são com diagnóstico errado. E aí é uma questão que a gente colocou, porque agora os psicólogos podem questionar o laudo do médico. Tá? Então, o que a gente tem feito? Feito uma orientação parental com os pais, e geralmente a escola está participando dessas reuniões. A escola não sabe, a maioria, não falando sobre vocês, não sabem as fases de desenvolvimento de uma criança. Então, a gente tem toda uma fase de desenvolvimento. Então, muitas coisas acontecem porque a criança está naquela fase. Então, a gente tem falado sobre fase de desenvolvimento da criança para as escolas. Quando o médico consegue participar, é ótimo, porque tem erro médico também. Tem médico que é preguiçoso. Igual, eu tenho muito lá diagnóstico de transtorno de aprendizagem. Tá, qual transtorno de aprendizagem essa criança tem? Eu tenho mais de 15 transtornos de personalidade. O que eu vou fazer? O que eu falo para a escola? Então, a gente precisa sentar, conversar. É sempre bom fazer uma avaliação neuro. É sempre importante, porque a escola, hoje em dia, está muito mais fácil falar que as crianças têm ou não têm do que tentar entender. A nossa maior guerra com as escolas é realmente de entender. Você sabe o que é uma criança dentro do espectro? Você sabe o que é uma criança que tem dislexia? Não sabe, eles querem generalizar. Os médicos também estão fazendo muito isso. Exato. Exato. A gente está falando, tanto a criança neurotípica e a neurodivergente vão fazer birra com 4 anos de idade, vão te testar, vão te enfrentar. Então, tanto faz se ela é ali no momento para ela lidar com a frustração. Não, a escola para tudo, começa a atolar os pais de uma série de questionamentos que, às vezes, por exemplo, meu filho não tem nenhum comportamento desse fora da escola. Ele é autista, se ele fosse autista, ele faria fora da escola. Não faz sentido. Todos os contextos. Como? Você não ele vira a chave, dentro da escola ele é autista, fora da escola na igreja ele não é. É a falta de Mas a informação. escola, porque tem uma visão, tem uma profissional que é formada em ABA, ela já bateu. Ele é. E, gente, 3 observações, não é. Como eu sou professora, também estou estudando, estou fazendo desenvolvimento infantil, não é. Mas virou uma coisa assim, meio que a criança dá problema. Ou ela é autista. E existem Não outros é isso, transtornos né? também. Exato. Inclusive o transtorno de conduta, gente.
as pessoas confundem muito com o espectro, né? Porque a criança ela só está agredindo uma outra, porque acontece suporte nível 3 e 2, tem muita autoagressão, que eu vou colocar o diagnóstico do espectro. Gente, não, é um transtorno de conduta. E aí você vai ver uma criança que faz contato visual e não tem déficit na interação social, que são as duas questões principais para o diagnóstico. Então, você está falando que uma criança é autista, mas ela faz contato visual e não tem déficit na interação social. Brinca com todo mundo. E aí? Os dois principais critérios para você diagnosticar. Ele não tem. E eu não sei se vocês sabem, eu acho que é até errado eu falar isso, mas eu vou falar que eu já comecei. Mas, hoje em dia, existe uma máfia muito grande dos convênios e dos médicos em relação ao diagnóstico. Então, tem muitas famílias pagando a mais para os médicos para darem diagnóstico, porque, por exemplo, a criança tem diagnóstico de TDAH, mas o convênio não oferece as clínicas, todos os tratamentos para TDAH. Então, ela paga mais para o médico dá diagnóstico de TEA para a família ter acesso às clínicas. Então, assim, você pagou, você tem diagnóstico. Essa é a verdade, hoje em dia. Né? Então, igual a gente falou, não é invalidando, mas realmente tem muito diagnóstico errado, porque virou uma máfia. Virou uma máfia. Sempre tem. É o seguinte, vocês já viram quanto é que custa cada atendimento numa clínica? Pensa o que isso custa para a Unimed. Sim. E a Unimed está repassando para todo mundo. Sim. Então, no meu caso, sou aposentada, recebo 4% de aumento não, de tentativa de Aumento. A Unimed sobe 16%. E eu fico imaginando que cada vez vai subir mais ainda, senão ela não vai dar conta de todos esses atendimentos. E aí, um terceiro lado. De tudo isso que as clínicas recebem, quantos elas repassam para os profissionais? Para a gente. Entendeu? Então, é uma coisa, é um maranhado assim, que você vai pegando e vai pegando e vai pegando. Eu moro em Jaguariúna, uma cidade desse tamanho. A gente tem 2 clínicas e mais uma outra abrindo. Aqui em Campinas, o que mais tem gente lá no Taquaral, tinha só nós. Agora tem 7 clínicas na mesma rua. Na mesma rua. Então, assim, ficou muito generalizado. Tudo é transtorno do espectro autista. Gente, não é. Exato, tem isso também. A gente tem que saber procurar o profissional. Tá, só para complementar, para me finalizar a pergunta dela, porque isso me pega muito. Isso é uma luta minha diária, sabe? Eu vejo criança, tem criança que o médico dá, igual, eu estou com o caso do Samuel. O Samuel está com 14 horas semanais de aba. Como? E uma criança que, assim, ele precisa, mas eu tenho tinha a Sofia. Uma criança super funcional, tem contato visual, tem todas as habilidades que uma criança de 8 anos tem. O médico me coloca 15 horas de aba para me ficar com essa criança dentro de uma sala. Ela precisa? Não precisa. Aí o médico vai lá e coloca. E uma criança que precisa tem 4. Exato. Aí o médico vai lá e coloca, não, ela precisa porque ela não tem essa habilidade. Mas especifica para mim, então, qual foi o seu posicionamento que ela precisa de tantas horas de aba. Então, a gente tem que começar a questionar e sempre fazer, eu falo, no máximo, é que é caro, eu sei, a avaliação neuro, estou um caos com o meu irmão por conta disso. Uma avaliação neuro está mais de R$5.500 no particular. 5.500, gente, é muita coisa. Não. Geralmente, tem a clínica... A Unimed costuma me Algumas clínicas têm também conveniada. Nós lá temos a Bruna, ela faz também a parte, né? A nossa centro de referência do autismo, lá no Taquaral. Aí é lá no Taquaral. Temos 2 unidades. Dependendo. E aí, então, a gente tem que começar a questionar os médicos e conversar com a escola sobre fase de desenvolvimento. Se o profissional sabe falar sobre isso, então a gente vai mais a firme para tentar explicar para ele o que é o espectro do autista, para não ficar diagnosticando as crianças, pelo amor de Deus. Gente, é muito difícil a gente ficar numa clínica fazendo intervenção com uma criança que não tem necessidade. A gente atrasa o desenvolvimento dessa criança e prejudica de uma forma muito séria o funcional dela. Exato. Vocês possam questionar. Agora nós estamos podendo questionar bastante. Nós estamos acabando e eu tenho medo que a gente termine nesse nível de conversa, que é muito chique. Nós temos convênio, nós temos minimamente condição de pagar 5 mil, 3 mil. Quando o Wagner fala de que 10 mãe, 8, desses 8, 7 são completamente dependentes da política pública, do SUS. Então, nós temos que conseguir separar essas coisas. Tem muita coisa errada porque está sendo paga, mas tem 80% dessa galera
não tem nem o diagnóstico, porque não tem grana. E aí, quando a gente fala que está dando o diagnóstico errado, isso interfere nesses 80% que chega no SUS. Eu sou formadora de profissionais do SUS, estou nessa luta para dizer para os profissionais: vocês precisam olhar com cuidado para essas crianças, porque esse discurso tem sido trazido para cá. Não, tem muita gente dando diagnóstico errado, pagando para dar. Não! O nosso olhar, enquanto comunidade, e aqui nessa nossa comunidade, eu sou dentista para vocês, eu sou pedagoga também, eu transito em alguns momentos aí. Você chega para mim e fala: nossa, tem um monte de dentista malandro, está sendo preso, fala na televisão. Isso não muda a minha. Eu vou continuar dizendo que eu sou dentista e sou a melhor que tem. Entendeu? Porque senão a gente começa a dizer: não, está todo mundo dando diagnóstico, está fazendo birra e não tá. Não, a minha pergunta, inclusive, era anterior. Como é que eu tiro a mãe, como é que eu antecipo a crise da mãe? Essa é a minha dúvida. Porque 80% dessas mães, além do filho autista, tem o marido preso, o pai no CAPS, mais 3 filhos, um adolescente. Gente, como é que eu antecipo a crise dessa? É só para a gente sair daqui, porque é uma coisa que Nise fala isso lá naquele filme da loucura, ele vai dizer isso. Nós não podemos perder a capacidade de nos indignar. E eu tenho que sair daqui dizendo: eu posso pagar 5 mil para ter o diagnóstico do meu filho. Pode financiar 10 vezes nas Casas Bahia, eu dou um jeito. Mas 80% das crianças, portador do espectro, que chama, não tem diagnóstico. Porque nós não temos nos indignado, trabalhado para dizer: tem um monte de gente fazendo errado, mas precisa ser feito certo lá no SUS. Precisa ser feito certo lá na escola pública. E a gente precisa, inclusive, começar a nos indignar disso. Eu tenho dito muitas vezes para o Wagner, que é com quem eu converso mais: se você tem convênio, vai, continua no convênio, mas leva a sua criança no SUS, lá na esquina da sua casa. Faz o cadastro dele, faz ele ser conhecido, porque se você tem capacidade, condição, você vai abrir caminho, fila para outras pessoas. Aquela equipe vai se notar e dizer: olha, tem crianças e elas não estão chegando aqui, ou nós não estamos acolhendo. Toda a UBS tinha que estar preparado para isso. Claro, isso não é mágico, isso não é, a gente não está sabendo lidar, a conversa está indo para um caminho que eu estou angustiada. Por quê? Porque eu lido com essas outras 80%, que não tem diagnóstico, não tem acesso, a mãe não tem amparo, não tem psicólogo. Então eu tenho que trabalhar com os psicólogos que não são treinados na universidade, não são educados na universidade, para fazer esse diagnóstico lá no SUS. Se ele ganha 5 mil na sessão, ele faz. Se ele não ganha 5 mil, ele não faz. Tá, desculpa entrar, porque a minha angústia é porque eu estou desse outro lado. Eu olho para esses 80% das pessoas e eu tenho que brigar toda semana. Semana passada eu estava com a galera falando isso. Se a gente der luz para dizer tem muito diagnóstico errado, é errado numa fatia de 5% da sociedade. Os outros 90% nem tem diagnóstico, nem descobriu. Então eu estou dizendo que tem criança dando birra porque o pai Isso é em 5%, que é a nossa bolha, a gente vive na bolha. E se eu refaço e continuo dizendo desse discurso, eu invalido esses outros 90%, que não é birra, gente, é crise. Não dá para falar nem que a birra da criança autista é a mesma. Não, a birra é diferente. Acabei de brincar com o pai, ele tem 2 filhos. A birra de um e do outro são diferentes, inclusive. E se a gente coloca tudo num pedestal só, a gente não sai aqui com essa capacidade de nos indignarmos. Então a gente tem que diminuir um pouco esse nossa... Tá errado mesmo, a nossa bolha. Tem muita gente pagando, tem gente querendo pegar dinheiro, desconto, convênio, tem um monte de coisa, mas é numa bolha nossa. A gente tem que sair daqui nessa indignação de dizer, olha, tem 80%, 90% das nossas crianças que precisam de que eu vou lá, vou batalhar por eles, vou abrir caminho para eles, que o meu filho tem acesso, o dele também tenha, que a gente trabalhe isso lá na escola.
Desculpa, mas eu acho que tem que sair daqui com essa capacidade de nos indignarmos, de diminuir esse nosso inflamado discurso que tem diagnóstico errado, então a gente fala, não, vamos lutar para que haja diagnóstico, que haja política pública. E a hora que eu chegar no shopping e ver uma crise, eu vou ver, mas não é no shopping que está acontecendo a maioria das bias que não é birra e é crise. E todo mundo está dizendo, é o pai que não dá conta. Só para a gente sair daqui com essa capacidade de nos indignar e dizer, vamos juntar, vamos ser mais fortes enquanto grupo, que uma das coisas que o Garfo se propõe é isso. A gente se fortalece aqui, começa a olhar também para o outro, trazer inclusive outras pessoas. Eu estou aqui olhando, tem mais gente que precisava estar aqui, não está. Porque o acesso até para estar aqui para essas pessoas Essas informações é difícil. precisam, né? Porque essas pessoas não têm nem coragem de dizer, será que eu posso entrar naquela igreja ali? Será que o meu menino com uma roupinha tão mais simples pode brincar naquele brinquedo ali? Tem acessos e a gente precisa estar aberto para abrir esse acesso. É só para a gente sair daqui um pouco mais inflamado e dizer, vamos sair daqui com vontade de fazer mais, um pouco melhor. Desculpa entrar Não, no eu encerro essa fala com a frase do conceito de saúde. Qual é o conceito de saúde? Vocês já pararam para pesquisar? O conceito de saúde é, eu tenho saúde quando o meu outro tem saúde. Então, nenhum de nós temos saúde. Né? Então, é isso. Por que é importante? O SUS, o posto de Barão do Alto me procurou e falou assim para mim, vocês têm um grupo lá na igreja de Sião? Eu falei, é. Aí ele disse, quantas pessoas frequentam o grupo? Eu falei, olha, é variado, tem dia que tem 20 adultos, tem dia que tem 8, tem dia que tem 15 crianças, 18, tem dia que tem 3. Aí ele falou assim, a gente tem um grupo aqui no posto de saúde, não vem meia dúzia. Aí ele disse, o que vocês têm lá que a gente não tem aqui? E aí fomos conversar sobre isso e tal. E aí o que acontece? Boa parte de quem vem aqui não usa SUS. Então, consequentemente, essa informação não tem no posto. Por que era importante, mesmo que você não utilize o SUS, você ir lá e marcar território lá, tipo, eu vou lá para uma consulta, porque vai constar do sistema que existe em Barão tantas pessoas. Por isso que a importância do que eu estava falando no começo, da gente criar um grupo de estudos, porque a gente precisa ter essa informação. Quantos tem? Por exemplo, vamos pegar um exemplo. Nós temos, em Barão Geral, sei lá, 500 autistas. E em Souzas, 10. Aonde que a prefeitura resolveu abrir o centro de reabilitação e tal? Em Souzas. Aí você fala assim, peraí, não dá para entender a estratégia. Então, por isso que nós precisamos de informações, participação dos pais, e eu sei que é difícil, porque o tempo é curto, a família e tal, né, tal, mas assim, nós precisamos. Então, assim, para encerrar minha fala assim, eu só posso exigir que a sociedade ame meu filho se eu amá-lo, do jeito que ele é. Eu não posso chegar na escola e falar assim, vocês precisam receber o Lucas como ele é. Eu aceito o Lucas como ele é. Então, para lá. Então, eu como pai preciso desconstruir o filho idealizado que eu pensei e amar o filho real. A escola precisa desconstruir a ideia do aluno idealizado e aceitar e trabalhar com o aluno real, o que é verdadeiro, não aquele idealizado. Todo professor, eu estou na educação, eu gostaria que assim, galera, vamos sentar? Todo mundo sentasse, adoraria. Aí eu imagino o Lucas na sala, vamos sentar, os alunos sentam, o Lucas senta, faz assim, senta assim. Acontece aqui no culto. O culto rolando e ele lá. Então, a igreja precisa amar a pessoa real, não é idealizada. A escola precisa trabalhar com o aluno real e não idealizado. E nós, como pais, precisamos amar o que é real e não idealizado. Eu sonhava em levar meu filho para o Morumbi para assistir o jogo do São Paulo no estádio lotado. O Lucas não consegue estar aqui no culto com 150 pessoas cantando porque ele não aguenta o barulho. Eu tipo de vou desse pecado. Não perder a piada, né? Aí eu vou levar no Morumbi para ele conhecer o Morumbi durante
aqui é o estádio do Morumbi, que o pai gosta e tal. Então, é nesse sentido, né, da gente, eu não posso exigir do profissional algo que eu não estou disposto a fazer com o Lucas. Então, eu preciso aprender isso também, né? Mas é nesse sentido. Mais alguma coisa a gente pode continuar com isso. Hã? Acabou o tempo? Acabou? Tá bom. Faltava muita coisa? A gente trouxe uma frase para vocês que resume bastante essa questão do comportamento, né? Então, todo comportamento é uma forma de comunicação. Então, tudo que, não só as crianças, mas tudo que as pessoas fazem é uma forma de comunicação. Quando a gente compreende o que a pessoa, o que a criança quer nos dizer, a gente consegue ensinar ela de uma forma mais positiva. Tá bom? Então, obrigado, gente. É isso. Som. Gente,